A nossa campanha de missões tem o tema Jesus transforma. E por isso nós estamos usando essa camiseta. Alguns irmãos compraram, outros vieram de ver ela, vai ficar bem bacana. E a divisa é: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que todas as coisas ficaram para trás e tudo se fez novo. Hoje pela manhã nós ouvimos a palavra de Deus falando que Jesus trouxe a vida àquela mulher que só olhava para baixo. E agora à noite eu quero mostrar como Jesus transforma o choro em alegria. Convido você a abrir a sua Bíblia no texto descrito por Lucas, o evangelista, amigo de Paulo, médico. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, eu leio a partir do verso 11 até o verso 17. Conforme você for encontrando o texto, você pode se colocar em pé, reverência ao texto sagrado. Se você quiser acompanhar, o texto está aqui à tela, aqui atrás. E se você está em casa, o texto está aí no cantinho da sua tela, tá bom? Abrindo parênteses, é estranho para mim pregar de camiseta. Eu precisava dizer isso. Estou me sentindo meio... A turma pensa que eu sou todo modernoso, né? Bom, Lucas 7, a partir do verso 11 a 17. Diz assim o texto sagrado: Logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade acompanhava aquela senhora. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela e disse: Não chore. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores do caixão pararam. E disse Jesus: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Graças te damos por essa oportunidade de ouvi-la, de lê-la, de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, de louvar ao Senhor. Graças te damos porque temos a certeza de que Jesus voltará. E até que Ele venha, nós queremos ser fiéis na proclamação do Teu Evangelho. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe as nossas crianças no estudo nessa hora. E nós adultos que aqui estamos, que possamos também ouvir a Tua voz. Ó Deus, cuide dos idosos, dos enfermos, daqueles que estão chorando nessa hora, daqueles que estão ansiosos, depressivos, preocupados. Ó Deus, alcance-os com a Tua graça. Cuida do nosso coração, Senhor, por meio da Tua palavra. Transforma o nosso ser. Amoleça, ó Deus, o nosso coração e transforma a nossa mente, a nossa forma de pensar por meio da Tua palavra. Fale conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, fica à vontade. Você já chorou? Que pergunta, né? Você já se alegrou? Você já chorou e já se alegrou no mesmo tempo? Teve uma vez que eu estava com Timóteo. Desde criança eu ensinei ele a tomar caldo de cana, comer pastel, tomar sorvete. A nutricionista e a pediatra ficavam doida. Você é louco, pastor? Falei, agora que você percebeu? E ele com 6 meses chupando sorvete comigo. Mas teve um dia que ele estava com uma bola bem grande, e eu fiz questão de dar para ele.
Ele começou a chupar aquele sorvete de morango, com tanta alegria. Estava um sol de rachar mamona lá em Bauru, que o sorvete começou a escorrer assim. Criança tem que deixar, né? Sabe, escorrer aqui pelo braço. E eu falava assim para ele: cuidado que essa bola de sorvete vai cair. Você lembra? Vai cair. E ele olhando para mim assim: não vai. Quando ele menos esperava, Carlão, ele deu uma lambida tão voraz, caiu. Aí Socorro, sabe o que ele fez? O que ele fez? Chorou. Ai, mano, que bola de sorvete, não sei o quê. E eu estava com a minha, eu estava guardando a minha para ele. Pai faz isso, não faz, Edielson? Vulgo Cordeirinho. Se alguém quiser saber o porquê, pergunta para a filha dele. Aí eu entreguei para ele, ele nem começou a chorar, eu já enfiei o meu para ele, eu falei assim: tá aqui. Ele falou assim: opa. Na hora ele fez assim, ó, e começou a chupar o sorvete. Tem momentos na vida que nós choramos, e choramos por muito tempo. Tem momentos na vida que nós nos alegramos por muito tempo. E a Bíblia diz para nós que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nenhum sofrimento é para todo sempre, amém por isso. Fases difíceis acontecem para nós, mas elas vão passar. Se você está chorando, se você está sofrendo, saiba que Deus vai te dar o alento, Deus vai dar um novo momento de alegria. Se você está vivendo um momento difícil na saúde, como eu estou vivendo, chore sim, mas chore sabendo que Ele vai reverter o seu choro em alegria. Esse é o Jesus a quem servimos, é o Jesus que transforma as nossas dores e as nossas lutas em grandes testemunhos para outras pessoas. Pouco antes de começar o culto, um irmão me chamou e falou assim: tenho que contar um testemunho de uma mensagem que você pregou lá no mês de maio, no mês da família, que hoje fez todo sentido para mim. Eu falei: nossa, nem sabia. De uma oração que você ensinou para a gente na igreja a colocar nossa família diante da graça de Deus. Uma mensagem que eu preguei em maio, que para ele e para o contexto da família dele fez sentido agora. Ou seja, era um momento de choro, de preocupação, mas que agora se transformou em um lindo testemunho de alegria. Vai passar, irmão, vai passar, irmã, essa fase. O choro será transformado em alegria. E veja que o texto vai mostrar para nós essa realidade. O texto vai mostrar para nós uma viúva, o texto vai mostrar uma viúva chorando, e conforme o texto vai se desenrolando, essa viúva tem um encontro com Jesus, e seu choro é transformado em alegria. Me acompanhem comigo no texto a partir do verso 11. Agora eu vou brincar com o irmão Milton, antes de iniciar o texto. Milton, está aí? Está bonitão hoje, hein, garotão? O irmão Milton falou assim para mim de manhã: pastor, você foi explicando o texto bíblico, verso por verso, vírgula por vírgula, e eu fiquei pensando, será que ele vai conseguir dentro do tempo? Aí depois ele veio falar comigo, eu fiquei verso a verso. Escapa não, hein? Fica aqui comigo, hein? Depois você me fala. Dá uma olhadinha, Rafael. Logo depois do quê? De Jesus curar o oficial romano, depois de uma cura de Jesus, depois de um milagre de Jesus, ou seja, enquanto Jesus estava andando, ele estava servindo. Por isso que nós cantamos essa canção. Nós somos hoje os pés de Jesus e precisamos dar sequência naquilo que Jesus estava fazendo. Se ele tinha contato com as pessoas, nós devemos ter contato com as pessoas. Se ele estava com pessoas que estavam enfermas, nós precisamos estar com pessoas que estão enfermas. Se Jesus estava curando e abençoando, agregando pessoas para o reino de Deus, nós como seu povo precisamos também fazer isso. Nós precisaríamos ser os ouvidos. Jesus ouvia as pessoas ou não? Jesus chamava as pessoas para perto. Jesus buscava a proximidade. O problema é que nós vivemos em um tempo onde nós queremos falar, dar opinião, e não queremos mais ouvir. E diz o texto que logo depois desse milagre, Jesus foi com seus discípulos a uma cidade chamada de Naim. E chegando ali naquela cidade, ele estava com uma grande multidão.
Dá uma olhadinha. Jesus mais uma grande multidão. E essa multidão estava com Jesus. Jesus, vamos fazer uma matemática. Jesus mais os 12 e mais a multidão que o seguia. Diz aí o texto no versículo 12, quando ele se aproximou da porta da cidade. Então veja, Jesus estava entrando na cidade, e toda a cidade daquela época, no mundo antigo, tinha um portal de entrada. Quem aqui é do interior como eu, e conhece o trevo da cidade? Antigamente a gente falava o trevo, a gente se encontra no trevo, no portal da cidade, é ali na antessala da cidade, que tem o nome da cidade, onde os prefeitos gostam de gastar milhões de reais para ficar enfeitando a porta da cidade e não cuida dos hospitais. Por isso que eu não indico político, eu quero ter liberdade. No portal da cidade. Então veja que Jesus está chegando com a sua comitiva, com a sua multidão, e da cidade, passando pelo portal, estava saindo uma multidão. Veja comigo no texto que essa multidão estava saindo com o enterro do único filho de uma viúva. E por que não se enterrava dentro da cidade? Porque tinha o conceito de que o morto tinha que ser enterrado fora da cidade, para não contaminar as pessoas, para que as pessoas não tivessem contato com o morto e nem com a morte. Então somente a família e os seus amigos é que acompanhavam o cortejo fúnebre até além da cidade onde era feito o enterro. Então veja, nós temos a grande multidão de Jesus com muita alegria, mas nós temos uma multidão que está acompanhando também uma senhora, uma viúva que só tinha um filho. Logo, essa mulher, naquele momento histórico, estava desprovida de sustento, desprovida de cuidado, porque a única fonte de sustento que ela tinha era quem? O filho. E disse Jesus ainda que ele era jovem, ou seja, sendo jovem, ele cuidaria da sua mãe até os últimos dias. Abrindo um parênteses aqui, será que nós temos cuidado dos nossos pais como deveriam? Fiquei pensando nisso. Porque cuidei do meu pai. Aí meu pai falou assim para mim no telefone ontem, né, Natália? Eu nunca, vi meu pai emocionado poucas vezes. Ele está assistindo. Ô filhão, mudou. Fiquei muito emocionado de você ter cuidado de mim. Eu que esse meu vigor físico, Ivan, tive que pegar um homem de quase 100 quilos, imagina, 3 vezes em casa, fora os ameaços. Eu não sei o que ele esperava do outro lado, mas eu falei assim na videochamada, eu falei assim, o Senhor cuidou de mim, eu não poderia fazer nada além do que te amar, você é meu pai. O que essa mulher esperava? Ela já perdera o seu marido, ela esperava o sustento, o carinho, o amparo do seu filho. Agora o seu filho morreu, o que ela vai fazer? Ela vai chorar, ela vai lamentar. Eu perdi meu companheiro, perdi a esperança de vida, eu estou lamentando. Veja comigo o texto, que era o filho único, e havia uma grande multidão da cidade que acompanhava. Ou seja, esse moço era especial, era muito querido, e essa mulher certamente era muito querida naquela cidade, porque a cidade parou e acompanhou essa mulher e o enterro, o cortejo fúnebre, até a saída da cidade. Você é querido? Você é querida? Será que pararia a cidade? Não Sorocaba, né? Desse tamanho. Mas será que várias pessoas iriam se lembrar de você? Uma outra provocação. Tem gente também que está esperando a gente morrer para fazer a declaração de amor, não é? Tem ou não tem? Quem concorda comigo, levanta a mão. Senão eu não vou pregar mais não. Você vai no velório, você escuta cada conversa. Eu fico falando assim, por que não falou em vida? Essa pessoa que é maravilhosa, bondosa, mas não falou em vida, não deu em vida, leva aquelas plantinhas murchas lá que não serve para nada.
Essa mulher não, ela tem uma multidão de gente que amava ela e o filho dela, e eles estavam chorando com ela, porque naquela época era comum as carpideiras. Quem conhece carpideira? Isso aqui é coisa de antigamente também. Hoje eu estou, hein? Carpideiras, você lembra, Ivan? Nas cidades do interior, de onde eu vim, quando ninguém tinha recurso, ou quando a pessoa tinha recurso e não era muito bem querida, não tinha ninguém que ela ia chorar. Ninguém conhece essa expressão, carpideira? Quem conhece? A Natália está fazendo que não, olha lá. Natália, você é novinha mesmo, hein? Você nasceu em outra cidade, nós somos da mesma cidade, né? Vivemos realidades diferentes. Lá em Bauru era muito comum. Os fazendeiros, quando morria alguém, pagava para 10, 15 mulheres, as mulheres ficavam lá chorando, lá, ai, coitadinho dele, gente boa demais. Essa mulher não pagou para ninguém, essa mulher não fez cuscuz para ninguém lá, nem bolo de massapuba, viu, Edielson? Não, nem pizza, não, ela era querida. Então veja, uma grande multidão estava acompanhando a mulher, essa multidão estava chorando, e veja que há um encontro de duas multidões, e há uma fusão dessas duas multidões. Está acompanhando aí, Edivaldo? Você está atento, hein? Veio uma multidão com Jesus, com alegria, e veio uma multidão chorando. E aí então essa multidão com a outra multidão se funde. E veja comigo a beleza do texto, porque Jesus, isso é maravilhoso. Versículo 13: quando o Senhor a viu, Jesus sentiu profunda compaixão. O Cristo a quem servimos, irmãos e irmãs, é que olha para nós com profunda compaixão. Ele olha para nós como ninguém nos vê, com um olhar terno, gracioso, amoroso. O que aquela mulher mais precisava naquele momento era de um olhar cheio de compaixão. Quando nós estamos chorando, o que nós precisamos, irmãos e irmãs, senão um olhar de compaixão, falando assim: estou com você, estou vendo o seu sofrimento, eu entendo as suas lágrimas. Veja que o Cristo a quem servimos é esse Jesus que está acompanhando as nossas vidas. Nada do que acontece na sua vida, na sua trajetória, na sua família, está fora do olhar de Jesus. Amém. Lembra do texto de Provérbios? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, em especial sobre a vida dos justos. Deus está olhando para você com compaixão e graça. É o Cristo que está olhando para nós com compaixão. É o Jesus que está falando assim: se eu pudesse, eu tiraria a dor de você, mulher, e vou tirar. Falando em compaixão, eu vivi uma experiência dessa. Posso contar? Rafael, semana passada, terça-feira, fui fazer a aplicação lá no hospital, aplicação do medicamento. E o meu medicamento, ele na máquina dura no máximo 1 hora, mas é no mesmo ambiente onde as pessoas fazem tratamento quimioterápico e demora um pouquinho mais, 5, 6 horas, e a máquina vai dosando. A Marcele está lá no hospital, sabe disso. E sempre que fui lá receber o medicamento, as pessoas são as mesmas, mesmo horário. E tinha na minha frente assim uma senhorinha que eu a tinha visto, mas eu não tinha conversado com ela. Vocês imaginam que eu fico conversando ou que eu fico quieto lá nos hospitais? O que nós fizemos hoje lá, Lídia, no corredor? Eu e a Lídia cantando e chorando, não foi? A Lídia cantou um cântico contemporâneo hoje comigo lá, hein? Todo tempo tu és bom. E aí então sentei assim, aí veio o enfermeiro, fez o acesso, tal, estendeu a cadeira. Tinha uma senhorinha almoçando na minha frente, assim, fui tomar o medicamento 1 hora. E eu fiquei de olho na sobremesa dela. Ela ficou olhando assim para mim, comendo um pedacinho de frango, e eu falei assim: não é um frango não, é docinho. E o marido dela ficou olhando para mim, um senhorzinho, de boininha, barbinha branca, mais de 80 anos. Veio a enfermeira, falou: a sua pressão está um pouco alta, vou esperar um pouquinho.
confere os dados para mim, nome completo, não sei o que, data de nascimento, foi 27/5/81, aquele hominho, o homem fez assim, 81, cutucou a mulherzinha, a idade do nosso último filho, caçula nosso, e ele ficou mirando para mim, e eu mirando a sobremesa da mulherzinha dele. Ele não aguentou muito, ele veio na minha direção, aquele senhor. Você está sozinho? Eu falei, não, minha esposa está lá fora. Posso sentar do seu lado? Eu falei, pois não. Ele falou, enquanto a moça perguntava a sua idade, eu me lembrei do meu filho. Meu filho tem a sua idade, ele nasceu em 81, no mês de maio. E eu fiquei olhando ali, se fosse o meu filho, eu queria tirar o meu filho da dor e do sofrimento e falar para ele assim, aplica em mim. Ele me disse isso, e eu falei para ele, eu entendi o que o senhor está dizendo, isso é compaixão. Posso dizer uma coisa para o senhor? Se eu pudesse, eu carregaria o senhor e a sua senhora nos braços e falaria assim, vou levar vocês para casa porque vocês são muito formosos, porque a sua senhora, recebendo esse medicamento forte há 6 meses, dá uma olhada no semblante dela, e bem na hora que ele olhou para ela, ela estava assim para ele, eu te amo. Eu aprendi grandes lições, hein, Natália, até morrer, eu te amo. Em outras palavras, sabe o que ele está falando? O seguinte, eu queria tirar a sua dor, isso é compaixão. Eu queria aliviar seu sofrimento, isso é compaixão. Quando olhei para ele, falei assim, o senhor tem idade para ser meu pai, eu queria tirar o senhor daqui. Ele falou, obrigado meu filho. Aí quando acabou o meu medicamento, a moça falou assim para ela, dona fulana, a senhora não vai querer a sobremesa? Ela falou, não, eu vou dar para o Jefferson. Compaixão é esse olhar. O nosso Cristo olha para nós com compaixão. Eu vou tirar de você o choro, porque o choro revela sofrimento, dor, e vou colocar no seu coração a minha alegria, disse Jesus. E aí Jesus fala para ela assim, não chore, mulher. Então Jesus toca no caixão, e nós conhecemos a lei de Deus, ninguém poderia colocar a mão sobre um caixão, e muito menos sobre um morto, por conta da contaminação, mas Ele é Deus, Ele pode tocar, e tudo aquilo que Ele toca, volta à vida, aleluia. Por isso que nós nessa noite devemos clamar, Senhor, toca na minha vida, toca na minha enfermidade, toca na minha cidade, toca nos políticos dessa nação, toca nos enfermos, toca na minha família, toca nesses rapazes que estão aprisionados nos vícios, toca em nós, Senhor, tira de nós a maldade, tira de nós o rancor, tira de nós a falta de perdão, tira de nós essa desumanidade que está em nós, tira de nós, Senhor, toca em nós. Você pode orar comigo assim? Toca em nós, Senhor, toca em nós, porque Ele é o único que toca a morte e não se contamina com a morte, porque Ele é mais poderoso do que a morte, porque Ele vai vencer a morte nos evangelhos, e nós servimos a esse Cristo que ressuscitou ao 3º dia, e por isso que para Deus não existe causas impossíveis, aleluia. Nós vamos sair hoje da casa de Deus assim, animados e revigorados, falando assim, o Cristo a quem eu sirvo olha para mim, e Ele vai tocar na minha vida, e Ele vai trazer vida, aonde hoje eu penso que só tem morte, só tem choro. Não, Ele vai trazer paz, alegria. Tem algumas circunstâncias na sua vida que a gente fala assim, não tem jeito, e Jesus está falando assim, eu vou colocar a mão aí, e na hora que eu pôr a mão, o cenário muda. Não chores. Olha que palavra de consolo para quem está chorando. Não chores. Não chores, porque a verdadeira fonte da alegria chegou. Eu estou aqui. Não chore não, mulher. Dá uma olhadinha no versículo 14. Ele toca, e conforme ele toca no caixão, os carregadores param. E veja que agora ele não fala com a mulher. A única fala com a mulher foi o seguinte, não chores. E agora ele fala com quem? Com o rapaz, com o defunto.
Ele fala assim: jovem. Ele fala com o morto. Ele é o único que fala com o morto e o morto volta a viver, aleluia. Ele falou com Lázaro, Lázaro saia para fora, Lázaro saiu. Ele chegou para esse jovem e somente ele tem todo o poder e toda a autoridade de reverter toda e qualquer circunstância. Somente Jesus faz isso, só Jesus transforma, só Jesus pode chegar para o morto e falar assim: jovem, levante-se. Eu te digo, levante-se. Maravilhosamente, versículo 15, o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. Acho que ele era meu primo. O cara acabou de ressuscitar, já começa a conversar. Se fosse nos nossos dias, ele falou: qual que é a série do Netflix que está rolando aí? Qual que é o jogo que está na pauta? Quem está em primeiro no campeonato do Brasileirão? Não quero saber porque meu time não está lá. Ele começa a conversar, ele volta à vida. E Jesus é o único que pode falar e fazer voltar a vida onde não tem vida. Porque Jesus estava com o Pai criando todas as coisas. E diz o texto bíblico que ele é o verbo de Deus e a vida estava nele. E somente ele pode trazer à vida aquilo que estava sob a maldição da morte. E esse jovem começa a conversar. E o que Jesus faz? Eu acho incrível isso. Jesus pega aquele jovem e faz o quê? Devolve para a sua mãe. Eis aqui o seu filho, eis aqui o seu presente. A senhora estava chorando por ele, agora a senhora pode se alegrar por ele. A senhora tinha perdido a sua esperança, agora que a senhora me conheceu, a senhora pode ter esperança. Está aqui, estou te devolvendo. Para uma mãe, eu acho que não tem presente maior, não? E veja o texto, vai se desenrolando. O jovem que estava morto se levantou, começou a conversar. Jesus devolve para sua mãe. E veja que o texto vai ainda dizendo, lá no versículo 16, muito brilhantemente, que grande temor tomou conta da multidão. Então veja aqui uma lição maravilhosa: o seguinte, esse milagre levou as pessoas a temerem a Deus. E milagre que não leva as pessoas a temerem a Deus não surtiu o efeito que Deus esperava. Por isso que nós às vezes nem acreditamos tanto nessas falas tão miraculosas dessas igrejas. Tem tanto milagre, já ouviram falar? Chuva de milagres, mas ninguém teme a Deus. O povo não é mais obediente. Veja aqui que o povo, lembrando que há duas multidões, né? A multidão de Jesus e a multidão da mulher que se fundiram, uma grande multidão. E essa grande multidão tem o quê? Temor a Deus, reconhecimento que somente Deus poderia realizar aquela cura, aquele milagre. Em segundo lugar, diz o texto que a multidão estava glorificando a Deus. Quando Deus realizar um milagre na sua vida, glorifique a Deus, diga a Deus, faça um tributo a Deus, honre a Deus, agradeça a Deus. A gente tem mania de contar para todo mundo. Não, tributa, honra e glória a Deus. A minha médica falou: eu ainda vou te curar. Eu falei assim: faça o seu trabalho e Deus vai fazer o trabalho dele, mas a honra e a glória, minha senhora, primeiro lugar é Deus. Esse é o milagre. E quem vê o milagre de Deus precisa entender isso. Eu preciso temer a Deus. E por que às vezes nós não recebemos tantos milagres de Deus? Porque nós não tememos a Deus, não reconhecemos que tudo isso vem das mãos de Deus. E tudo na vida é milagre, diga-se de passagem. Quem está respirando aí? Com dificuldade, mas está respirando com essa monte de queimada e poluição? Está respirando? Milagre de Deus? Lembra de Paulo em Atenas? Até o ar que respiramos é de Deus. Lembra, Rafael? Para a gente se mover, nele que nos movemos e existimos. A vida é dom de Deus. A sua família, olha que família bonita que você tem. Olha do lado aí, ó, sua família na fé. Bonita, hein?
Você está aí me ouvindo já uns 40 minutos, dando uma reclamadinha na coluna. Aí meu amigo está lá na África, lá em Guiné-Bissau, mandou um vídeo do povo tudo sentado debaixo de uma mangueira. Mas que culto animado, hein? Pensa. Aí ele falou assim, mandou o vídeo lá. Não pode compartilhar, tá bom? Beleza. O que vocês ofereceram para as crianças? Ele mostrou um biscoito lá, gente, que eu falei assim, olha, que coisa. Mas a alegria daquele povo, aquelas mulheres todas decoradas, bonitas. Ele falou assim, Jefferson, aqui o povo é muito pobre de tudo, mas esse povo teme a Deus, respeitam a Deus, tem reverência com as coisas de Deus. É uma coisa impactante. E Deus opera milagre, onde tem temor a Ele, onde nós respeitamos o nome dEle, reverenciamos o nome de Jesus e reconhecemos que quem fala e quem cuida da igreja é o Espírito Santo de Deus. Amém. É o Espírito Santo de Deus que tira o nosso choro e transforma o choro em alegria, o pranto em festa. E essa multidão agora glorifica a Deus e eles falam o seguinte: hoje Deus visitou o seu povo. E aí você e eu poderíamos falar isso nessa noite e no decorrer da nossa vida. Hoje Deus visitou a minha família. Hoje Deus visitou a minha igreja. Hoje Deus visitou o meu pastor, porque ele estava inspirado lá no púlpito. Hoje Deus visitou os músicos. Hoje, não sei vocês, mas hoje Deus visitou a nossa igreja ao ver todas as crianças, todas, entregando um envelopinho. Estão aprendendo a consagrar a vida a Deus. Isso é temor, é glorificar a Deus. Não importa para nós o valor, importa a disposição do coração. Hoje Deus visitou o seu povo. Eu oro e espero que todas as suas lágrimas sejam enxugadas pelo Senhor e que todo o seu choro se transforme em alegria. E eu encerro, Lucas, com aquele texto que diz que Deus recolhe, Alda, os nossos pingos de lágrimas no seu odre. Olhe para mim, nenhuma lágrima nossa cai sem Deus recolher. Olha para mim, nenhuma. Deus recolhe. Você fala assim, ninguém está vendo, meu travesseiro está encharcado, mas tenha certeza que o seu Deus está lá contando as suas lágrimas, e Ele vai transformar o choro em alegria. Esse é o Jesus a quem servimos, esse é o Jesus que tudo transforma, e a Ele seja a honra, a glória e a majestade para sempre. Amém.